Oi, o que eu tenho para compartilhar hoje no meu coração é uma frase que, aliás, foi hoje mesmo que eu ouvi o Espírito Santo falar, que o que Jesus disse para os discípulos, para eles irem, né, e pregarem para as pessoas e dizer para eles o seguinte: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E bem quando eu ouvi essa passagem, eu estava passando por uma parada de ônibus com uma amiga minha, e eu disse: imagina ir parar agora e chegar ali na parada e dizer para aquele pessoal ali: se arrependam porque o reino de Deus está próximo. O que é que eles iam pensar? Né? Do que está falando aí? Mas quando Jesus manda os discípulos saírem, levar essa mensagem, as pessoas daquela época sabiam exatamente o que os discípulos estavam falando, né? Então, apesar de hoje as pessoas não entenderem, mesmo que a gente não vá levar essa frase assim, literal para elas, é o que Jesus nos mandou fazer: avisar, informar, né, que o reino de Deus está próximo. E sobre isso eu perguntei então para minha amiga: o que tu pensou quando tu ouviste essa frase a primeira vez, né? Então ela disse: eu pensei assim, eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar alguma coisa porque o reino de Deus está próximo, quer dizer, está vindo aí. Mas ela entendia mais como se fosse uma trovoada, um trovoadão, uma coisa terrível que está vindo do lado de cima, está chegando e eu preciso me arrepender antes que ele chegue. Então, assim, um relato como esse, assim como eu pensava, o reino de Deus está próximo, mas como uma chuva muito longe, vai chegando, né? E lá no final dos tempos, então, eu vou alcançar esse reino de Deus. Mas o que Jesus estava dizendo era uma coisa muito prática. Ele disse para saiam por aí, né? E digam para as pessoas que está próximo. E essa continua sendo a mensagem mais feliz do Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho do que eu entendo, o que é este próximo, né? Porque na verdade não é nem lá nas nuvens, nem no céu, é só um passinho de todos nós. Porque o que é que Jesus falou? Arrependei-vos. E essa palavra quer dizer, metanoia, quer dizer só mudar de direção. Então, se eu estou olhando nessa direção e só me viro para outra, já é logo ali o reino de Deus. Não está longe de nenhum de nós. Tanto não está longe que Jesus depois, mais tarde, advertia dizendo, né? Quando disserem para vocês, corram para lá, para os montes, lá para Galileia, para cá, para lá, vão até os Estados Unidos, vão até a Europa, vão a Israel para encontrar o reino de Deus. Ele disse: não vão, por quê? Porque ele está dentro de vocês, né? Ele não está longe. Então é algo que está tão perto de nós, né? Que é tão fácil de entrar no reino de Deus. Mas qual é a diferença entre o reino de Deus e aquilo que eu estou vivendo, né? Eu quero assim chamar atenção para algumas outras coisas, algumas outras instruções que Jesus deu para os discípulos e que nós hoje devemos fazer a mesma coisa. Em levar essa mensagem do reino de Deus, ele mandou, ao mesmo tempo que em explicar que o reino de Deus estava próximo, ele mandou eles fazerem o quê? Curar os enfermos e demonstrar o que é esse reino, né? Porque entrar no reino de Deus não é a mesma coisa, quer dizer, ir para a igreja pode ser entrar ao mesmo tempo no reino de Deus, mas pode não ser. Então, entrar no reino de Deus não é entrar no clube social, não é entrar num clube de natação, não é entrar é entrar numa outra atmosfera, numa outra dimensão, onde nós vamos experimentar o céu aqui, agora na nossa vida. Nós vamos experimentar o que do céu? Então, tem uma definição muito clara no livro de Romanos, o que é o reino de Deus, porque nós imaginamos muitas coisas. E claro, nenhum de nós vai poder imaginar exatamente o que é o reino de Deus lá no céu, o dia que nós chegarmos lá. Mas ele tem uma definição clara do que é trazido do céu até a terra, até nós, né? Porque quando Jesus disse o reino dos céus de Deus, ou dos céus, está no livro de Mateus, a gente vai encontrar essa expressão reino dos céus e alguns outros evangelhos o reino de Deus, né? Tem um porquê que Mateus usava dos céus
e não de Deus. Não é essa questão de por que nós vamos falar agora, mas o que Jesus está dizendo é aquilo que vem lá do alto, que veio com ele, com a pessoa dele, né? Porque todo reino tem um rei e Jesus é o rei desse reino, ele é o governo desse reino, né? O reino é por quê? Porque ele tem um governo, ele tem regras, ele tem uma vida diferente daquela que nós conhecemos no natural. E esse reino, ele é sobrenatural. E o que Jesus queria? Quer dizer, é o sobrenatural, aquele que está no céu, que nós podemos experimentar aqui, agora. Certamente não na mesma dimensão daquilo que nós vamos experimentar quando eventualmente entrarmos no reino de Deus no céu, mas é o céu vindo até nós, né? Então, no livro de Romanos, tem uma definição bem clara do que é o reino de Deus. Então, ele diz ali que o reino não é comida e bebida, quer dizer, não são coisas deste nosso mundo natural, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós pensamos, a gente imagina tanta coisa, mas justiça, paz e alegria são todas as coisas que todos nós precisamos, né? Então, por que justiça? Porque Jesus veio, ele pagou o preço que nós tínhamos que não poderíamos pagar pelos nossos pecados, e ele se colocou no lugar, se tornou a nossa justiça, o nosso perdão, por exemplo, né? E justiça também porque o trono de Deus, ele é um trono que está fundamentado, está seguro sobre a verdade e a justiça. Então, isso é o que o reino de Deus traz em primeiro lugar. Depois ele traz a paz, né? E ele traz, nós entramos também numa alegria no Espírito Santo. E tudo isso dentro da pessoa do Espírito Santo. E uma outra definição que a Bíblia traz de reino de Deus, tem muitas, né? Mas eu quero focar nessas duas hoje, é que o reino de Deus, ele não consiste em palavras, isso quer dizer palavras humanas, em coisas assim apenas futis, mas em poder, né? O poder, essa é a razão principal porque que Jesus disse para os discípulos que quando eles fossem levar essa mensagem, eles deviam expulsar demônios e deviam curar enfermos, porque isso tem tudo a ver com a história da vida e da morte. Então, quem entra no reino de Deus, ele está entrando numa atmosfera da vida, né? E quem sai desse mundo apenas, ele não experimenta essa vida. E dentro do reino de Deus, por causa da justiça, ele já entra naquilo que vai ser a vida, né? E quando a palavra de Deus fala que o reino de Deus não consiste em poder, em palavras, mas em poder, isso quer dizer que Jesus está querendo que os discípulos trouxessem uma demonstração do poder dele, do poder que consiste, o poder que é o único poder, é o poder de Jesus, que tem poder de vencer a morte, né? E com a demonstração de curas e expulsar demônios e tudo mais, as pessoas e nós também podemos ter essa experiência, né? Nós não podemos ir lá no céu, mas nós podemos trazer um pouco daquilo que acontece no céu, porque um dia que nós passarmos por essa vida e chegarmos lá, a Bíblia diz que lá não vai ter choro, não vai ter enfermidade, não vai ter dor, não vai ter nada disso. Então essa realidade do reino é o que mais marca o reino e o que traz fé e demonstra o que é esse reino. Então, a outra coisa que fala aqui, né, numa definição do reino de Deus, não está falando em enfermidades, né, que está dizendo que ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Então, a gente pode fazer a pergunta, que poder que tem na paz, que poder que tem na alegria, se o reino de Deus consiste em poder? Isso aí eu gostaria de focar só essa parte do reino um pouquinho hoje, porque o nosso entendimento de poder, nós só vemos numa direção, né? Nós vemos na direção de que o poder é sempre para colocar algo em movimento. Por exemplo, o poder da dinamite, ele coloca no edifício, o edifício explode. Mas o poder de Deus, ele é de várias formas. Então, o poder de Deus, ele pode acontecer na nossa vida para nos fazer dormir. Ele pode acontecer para nos fazer aquietar. Ele pode acontecer para nos colocar em movimento também, porque as duas coisas são poder. Por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém,
Ele podia ter entrado num cavalo bem grande, com um exército poderoso, mas ele mostrou o poder dele de uma forma muito diferente, foi montando num jumentinho. E ele montou no jumentinho e o jumentinho ficou quieto. Quero ver quem é que consegue montar num jumentinho que nunca tinha sido montado antes. É preciso de ter muita mansidão. E a mansidão de Jesus, né, foi um poder, o poder de Deus demonstrado ali, que ele não diz que ele dá paz, ele diz que ele é a paz. Tanto que ele disse para os discípulos: eu não dou a minha paz como o mundo dá. Eu vou deixar para vocês um legado que é a minha paz. É uma paz diferente, né? É uma paz, uma falta de guerra, é falta de agitação. Isso é poder. Assim como o poder é um poder que tanto coloca em movimento como tira o movimento, né? Tira a guerra, por exemplo. Um poder que acalma a guerra, um poder que acalma o mar. Jesus muitas vezes acalmou o mar e muitas vezes ele mandou o redemoinho, Deus mandou vento, mandou ventania. Então o poder de Deus é o poder de Deus, ele se manifesta de várias formas. E é dentro de uma atmosfera de poder contra todas as leis desse mundo que nós conhecemos, que Jesus ofereceu e nos mandou essa mensagem, que realmente não é uma mensagem vazia, né? Quem obedece esse chamado de Jesus, quem se arrepende e quem passa por essa metanoia, essa mudança de direção, é algo que não tem como descrever, a pessoa precisa entrar, né? Então muita gente me pergunta: mas o que vocês vêem na igreja? O que vão fazer na igreja? É porque nós experimentamos algo que vem de dentro de nós. Nós primeiro precisamos receber esse reino, precisamos entrar nele. Aí depois todo o resto faz sentido, até mesmo a igreja, né? Até mesmo a igreja, que se você, por exemplo, só pensa em ir na igreja e ver o pastor e ver a pregação, tem programas melhores por aí, não tem shows, não tem coisas melhores para se fazer socialmente? É claro que tem, mas nós vamos na igreja porque primeiro entramos numa atmosfera espiritual, primeiro experimentamos o poder. Alguns de nós experimentaram curas, experimentaram libertação de demônios, e alguns só a paz, o que a gente fala, só a paz, né? A alegria, tudo isso são coisas que estão dentro da capacitação do poder de Deus. E isso é o reino de Deus, não é nada complicado. Então, quando Jesus disse: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ele está dizendo: vocês só precisam dar um passo. Não é nada difícil, não é nada complicado, porque ninguém tem que subir no céu primeiro, ninguém tem que buscar alguma coisa de lá, mas pode experimentar aqui e agora. Isso eu quero deixar para ti como uma mensagem de esperança, uma mensagem de certeza, né? Porque tantas pessoas têm experimentado, eu tenho experimentado, entrei nesse reino, nunca mais quero voltar. Existe esse amor, existe essa paz, existe essa alegria, existe essa esperança, e tudo isso Jesus fez por nós, né? Ele ofereceu, ele trouxe esse reino até nós. E esse reino, a diferença o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, quando entramos nesse reino, é que esse reino tem um rei, né? E que nós precisamos nos entregar a esse governo do rei. E aí ele disse, né, que quando nós buscarmos esse reino, em primeiro lugar, não quer dizer que a gente não vai buscar as outras coisas, né? Mas tudo vai nos sendo acrescentado, tudo aquilo que nós precisamos, as coisas desse mundo, comida, bebida, um carro, uma casa para morar, tudo isso vai vindo por acréscimo, ele vai colocando sobre essa primeira decisão, que é se entrar no reino e se submeter ao governo e ao amor do rei. Eu te convido então a fazer isso, a aceitar esse convite de Jesus, que não é nada complicado e é bom, é o melhor que pode te acontecer se tu decidir fazer isso hoje.